A paz do Senhor, mais uma vez, nós nos encontramos aqui no canal Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Não se esqueça, inscreva-se, dê o seu joinha aí embaixo se você gostar, e se não gostar, pode colocar negativo também. Não tem problema. Se gostar, compartilhe no Facebook, nos grupos que você tem, também no seu WhatsApp. Quando você se inscrever, você clica lá, se inscrever, vai aparecer um sininho, clique sobre o sininho para você ficar ativo, para quando eu gravar o próximo vídeo, você ser notificado. Mas o nosso assunto é muito sério. Adaptando a Bíblia ao nosso modo de vida. A Bíblia, a palavra de Deus, escrita por cerca de 40 homens, demorou aproximadamente 1500 a 1600 anos para ser completa. A Bíblia, composta, a Bíblia nossa, de Antigo e Novo Testamento, dividida na sua estrutura sobre poesia histórica, profecia, enfim. Nós temos a estrutura da Bíblia em capítulos, mas esse livro que foi escrito por homens, nós chamamos a palavra de Deus, Bíblia, não que tem esse nome dentro do seu contexto, mas é a junção de vários livros. Coleção de pequenos livros, daí veio o nome Bíblia, vários livros juntos. No original, ela era escrita em rolos, depois ficaram unidos, aí deram o nome Bíblia, conjunto ou a união de vários livros. Esse livro escrito por homens que não se conhecia, mas não tem nenhuma contradição. Nós temos alguma dificuldade, mas contradição da Bíblia não existe. Esse livro que tem toda a credibilidade, pois tudo que diz se cumpriu, se cumprirá, está se cumprindo. Entendemos como a palavra absoluta e única, palavra de Deus. Ela que rege a nossa vida, o que nós devemos pensar, como devemos andar, agir, nos alimentar, a vida familiar, a vida serviçal, profissional, a vida religiosa, espiritual, em todas as áreas. Até pontos científicos nós encontramos na Bíblia. É o livro mais completo, mais comprado, talvez o mais lido. É o livro único, a palavra de Deus, ainda que outros tentam comparar a Bíblia com seus livros, mas eles caem por terra, pois são cheios de contradições entre eles mesmos e que não corresponde a uma inspiração divina. Então esse livro que nós entendemos e somos categórico a dizermos que é a palavra de Deus, tem sido tão desprezado. Alguns não leem, outros até leem a Bíblia, até por várias vezes. Mas uma coisa nos chama a atenção, que todas as igrejas, ou entre aspas, a maioria das igrejas, pregam dizendo que estão usando a Bíblia. Até dizem que acredita ser a palavra de Deus, ou outro diz que a Bíblia contém, ao invés de ser a palavra de Deus. Se ela contém, não merece credibilidade, mas ela merece credibilidade porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Mas nós percebemos que a Bíblia, as pessoas, o ser humano, aos poucos tem desprezado o seu contexto. A palavra de Deus tem sido menosprezada até por aqueles que leem. As pessoas, ao invés de olharem para a Bíblia e ter ela como a única regra de fé e se adaptar ao contexto, ao conteúdo das Sagradas Escrituras, nós percebemos que as pessoas têm as suas ideologias, depois de formarem as suas ideologias, conjunção de várias seitas e religiões, elas estão pegando a Bíblia e adaptando a sua maneira de viver, ou não, como deveria, ou correto deveria,
adaptar a nossa vida à Bíblia e não pegar a Bíblia e adaptar ela ao nosso sistema. Quando nós nos adaptamos à Bíblia, isto é, vivemos de acordo com o que ela diz. Mas algumas pessoas estão procurando encontrar na Bíblia ou colocar palavras, de certa forma, que lá não está. Palavra que não se encontra lá. Estão querendo fazer a Bíblia dizer, de certa forma, alguns com algumas dificuldades teológicas, outros pela própria ignorância da palavra de Deus. É claro que muitas dessas variações procedem das influências diabólicas que estabelece o seu trono, inclusive dentro das igrejas que se dizem evangélica ou cristã. O desvio da palavra de Deus é muito grande. As pessoas se tornam religiosas, umas mais que as outras, falam, pregam, prometem coisas, dizem coisas e colocam a responsabilidade na Bíblia. Aquilo que ela não disse, muitos estão dizendo que a Bíblia diz. Isto é, tem um conceito e suspeita de que a Bíblia prova aquilo que a pessoa pensa e ela usa passagens bíblicas para tentar provar as suas ideologias, ao invés de usar a Bíblia para dizer ou a sua maneira de pensar, de onde procede, estão tendo ideologias e pega a Bíblia e adapta às suas ideologias. Nós percebemos isso muito no sentido das atrações religiosas que nós temos hoje dentro de nossas igrejas onde as pessoas estão importando do mundo tanto o sistema. Nós sabemos aí que Jesus nasceu não em dezembro, mas tudo bem, isso não vem ao caso. Mas quantas coisas que estão ligadas a esse sistema no período do chamado festa de Natal, as festas de São João, né, que tem a junção de 3 datas diferentes levado para este mês que de São João, de idolátricas, e as pessoas estão levando isso para dentro até daquilo que nós chamamos de templo, apesar que hoje não existe templo, mas nós usamos assim no sentido popular, onde na Páscoa a criança ela não é pintada como a figura de um cordeirinho, mas sim de um coelhinho. Em festas juninas, tanta caricatura dentro da igreja, festividades de crianças, onde os personagens não têm nenhuma ligação com as Sagradas Escrituras, onde se usa o pretexto de, através disso, ganhar almas ou anunciar o Evangelho. É por isso que nós temos a geração que canta tanto, mas ela cada dia se enfraquece. Uma geração onde tem pregadores de sobra, do que cobra ao que não cobra, cobrador para todos os gostos, e nós temos uma geração cristã fraca, falida, isso na maioria das pessoas. Por quê? Nós estamos querendo que a Bíblia fale a nossa linguagem e não nós falarmos a linguagem da Bíblia. Se nós quisermos ter uma vida firme em Cristo, estabilizada na palavra, devemos sermos regidos pela palavra, sermos radicais no sentido de as nossas práticas serem formadas, criadas, conduzidas e moldadas pelaquilo que a palavra de Deus nos diz, e não pela nossa suspeita de que pode ser ou que não seja, condenar ou libertar, ser contra ou a favor, sem uma base bíblica. Isso é que está trazendo uma desestruturação na igreja de Cristo. Isto eu falo na linguagem universal, na linguagem popular. É muito triste saber que a igreja está perdendo os trilhos, ainda que muitos pastores não admitem, muitos pastores não concordam, mas se percebe que o perfil, não estou falando do perfil ministerial, estou falando do perfil cristão, isso não importa se é visível ou invisível, externo ou interno, seja espiritual ou religioso. Nós percebemos que as coisas estão de ponta cabeça, mas aonde está a origem disso?
no desprezo ou mau uso da Bíblia Sagrada. O que estamos fazendo com a Bíblia? Usando a Bíblia como se fosse um livro que dá a nós vazão para interpretarmos como bem quisermos. Vivemos a nosso modo e aí determinamos o que é certo ou o que é errado para a minha vida, de acordo com o meu entendimento, e aí uso a Bíblia para dizer o que eu estou fazendo corresponde a uma verdade da própria palavra. Pastores e pregadores, nós não podemos ser omissos. Nós temos a Bíblia, e se Deus te chamou para ensinar e para pregar, pregue o que a Bíblia diz, não vai além. Vamos parar de inventar e de importar, porque aquilo que dizem ser estratégia, em alguns casos sim são verdade, outros são importação do mundo, mudando apenas a linguagem ou a roupagem daquilo que na essência é mundano, para ganhar almas. Para quem? Nós temos que ganhar almas para o reino de Deus e não para a denominação. Nós queremos que as pessoas congreguem, isso é muito bom, isso é bíblico. Não que seja uma ordem, mas é bíblico. Congregar, reunir, dá sentido à palavra igreja. Mas nós estamos mais preocupados com reunião de culto das pessoas se firmarem em uma denominação do que se firmarem em Cristo. As pessoas estão vindo para o nosso meio atraído pela nossa forma de ser, no sentido de atração. Não podemos transformar o culto em atrativos juvenil, em festas, em congressos, que o resultado é apenas nomes no Facebook, no WhatsApp, no outdoor ou na TV, mas, na essência, não consegue frutificar na vida da igreja no geral. Então nós precisamos entender a Bíblia, precisamos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, ela que deve reger a nossa vida, e não nós. Falar pela Bíblia. Não nós. Falar o que a Bíblia tem que dizer. Cada um determina a sua teologia, a teologia pentecostal, teologia liberal, neoliberal, a teologia ortodoxa, a teologia católica, a teologia batista, presbiteriana, quadrangular, a teologia, universal, não. Nós precisamos tomarmos o cuidado para não dividirmos a essência da palavra de Deus, que é para todos no sentido absoluto. Vamos atentar, buscarmos a Deus, pedirmos a Ele que abra o nosso entendimento para a compreensão das Sagradas Escrituras, porque depois que é estabelecido na mente do ser humano um perfil religioso, ele tem dificuldade de sair disso pelo que a Bíblia fala. Ele vai buscar apoio pela Bíblia para os seus próprios conceitos, e nem sempre o seu entendimento está aberto para divorciar-se daquilo que já existe na sua mente. É preciso nos esvaziar de nós mesmos, da religiosidade, dos preconceitos religiosos, da estrutura que nós mesmos criamos, e olharmos para a palavra de Deus e não importarmos o mundo para dentro do contexto cristão. Eu falo para vocês, eu sinto vergonha do tipo de cristianismo, estou falando no sentido geral, do tipo de cristianismo que nós estamos vivendo. Encontros, festas e outros exemplos que, na essência, só traz beleza e